Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos presentes para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, fazendo uma reflexão sobre o tema que iremos abordar hoje, que é a continuação, não é, do capítulo 16, que tem por título Não se pode servir a Deus e a Mamon. E como sempre fazemos, vamos fazer a nossa prece inicial para nos harmonizarmos, harmonizar os nossos lares, para que todos, através da prece, que sabemos que é a ligação do homem, a ligação nossa com o nosso Pai, Deus, Jesus, Maria Madalena e toda a espiritualidade, que com certeza nos acompanham, nos dão aquela assessoria, vamos colocar essa palavra, para que possamos, na noite de hoje, como tem acontecido nas diversas lives da nossa casa, levarmos a mensagem do Cristo, não só aos lares, mas a todos materialmente falando, e também ao plano espiritual. Vamos fechar nossos olhos, mentalizarmos Jesus e agradecer a Ele por tudo o que temos recebido. Porque tudo o que temos, tanto material quanto espiritual, sabemos que é o que podemos receber na noite de hoje. Muito obrigado, Jesus, a mentora da nossa casa, Maria Madalena, uma das servidoras do nosso Mestre, para que possamos, com as nossas reflexões nos teus ensinos, harmonizar os nossos lares, a nós e a este planeta que é a nossa casa planetária. É o nosso lar enquanto estivermos reencarnados ou também desencarnados. Muito obrigado a Jesus e a todos que, juntos, na noite de hoje, estamos estudando o teu Evangelho para praticar os teus ensinamentos no dia a dia. Muito obrigado. Então, como abordamos antes, é o capítulo 16, não é? Que tem por título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós nos recordamos que na live que apresentamos anteriormente, demos uma rápida explicação do que é o termo mamon, não é, que Jesus coloca. E hoje vamos estudar o item 8, que tem por título Desigualdade das Riquezas. Como sempre fazemos, vamos ler todo o item e depois retornamos com os comentários, tá bom? A desigualdade das riquezas é um dos problemas que, inutilmente, se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. Como sempre acontece, o nosso irmão Aderley coloca na tela o texto que nós estamos lendo. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens?
não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito. Pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido desse a ela, a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se: por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal. E que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que o uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não tem hoje já a teve em tempo ou terá noutra existência. Outro que agora tem, talvez não na tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque, sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da
abnegação. Deploram-se, com razão, o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo dando-as a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A coragem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Muito bem. Então, lemos todo o item 8, né? E vamos explicar alguns desses itens sobre como utilizá-los no tema que é desigualdade da riqueza, entendermos este mecanismo. Então, logo na primeira frase, quando Kardec coloca o seguinte: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Essa pergunta que ele coloca, quantos de nós já fizemos? Por que é que eu não sou rico? Por que é que aquela pessoa ou fulano, como queiramos questionar, é rica e eu não? E normalmente, quando nós questionamos, muitas vezes a pessoa que faz este questionamento, ela faz com um sentimento de revolta, muitas vezes de inveja, por não possuir aquilo que ele almeja, aquilo que ele deseja para si. Ora, se eu desejo algo para mim, nós temos que avaliar, e o Espiritismo nos traz estas reflexões. O que é que eu quero para mim? Poder, riqueza, para acumular em bancos, né, nas bolsas de valores, ter tudo o que eu necessito materialmente falando. E muitas vezes, quando, já lemos aqui, quando recebemos a misericórdia de Deus de nos testar, vamos colocar essa palavra, nos dando a riqueza ou a pobreza. Como nós, reencarnacionistas, aprendemos na doutrina de que não temos uma só existência,
temos inúmeras. E muitas vezes nos é mostrado que em outras existências fomos ricos e não soubemos trabalhar a nossa riqueza ajudando aquele necessitado. Acontece muito isso hoje, não é? Então, é importante, quando nós lemos o título, Desigualdade das Riquezas, é porque, para nós, há uma proposta divina que muitas vezes nós não entendemos. Muitos entendem, mas não aceitam. E é este trabalho que nós temos que realizar, nós que estudamos o Espiritismo, nós que procuramos praticá-lo no dia a dia, temos que entender. Mas para entendermos bem, não é só através da leitura. É através da leitura e a prática na nossa vida, diariamente. Para aprender a agradecer a nosso Pai, se somos ricos, materialmente falando, ou não, estabelecer em nós o equilíbrio. Saber viver tanto com muitos valores financeiros como com o necessário. Mas o importante é que nós, sendo muito rico ou pobre, sempre busquemos ou procuramos, dentro daquilo que nós temos, financeiramente falando, o nosso bem-estar e o bem-estar do nosso semelhante. E percebemos que o tema aqui é sempre focando o lado material, ok? Mais adiante, nós assinalamos o seguinte. Aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Então, nós percebemos aí que, se pegássemos toda a fortuna do planeta e dividisse por cada pessoa, ora, se eu tenho o suficiente para viver bem, vamos dizer, com esta divisão, eu não ia me preocupar em trabalhar, não, eu ia querer gozar a vida, como normalmente nós falamos. E isso que seria, através da lei do progresso, trabalhar, criar, desenvolver, aprimorar. E tudo isso é fundamental no plano material em que nós vivemos. Então, nós estamos aprendendo a cada reencarnação e também no plano espiritual, a obedecer às leis divinas. Quando digo obedecer, nós nos referimos a você entender a nossa missão na Terra. O porquê estamos aqui. Qual a finalidade? E muitos no planeta não fazem
esses questionamentos consigo mesmo. Sabe aquele momento de tranquilidade, aquele momento que nós nos achamos sós, entre aspas, sós materialmente falando, mas sempre somos observados pela espiritualidade, é importante nós fazermos este questionamento. Porque muitas pessoas, mesmo ganhando pouco, no seu ímpeto, na sua ansiedade de adquirir as coisas, e este final de ano é muito comum, sempre se repete essa história, pelo menos na minha visão, um gasto excessivo de uma série de questões. E já se entra o ano novo com novas dívidas, acumuladas as dívidas do passado. E a pessoa fica assim naquele estado, como é que eu vou pagar tudo isso? Coisas que poderiam ser evitadas. Porque nós podemos ganhar pouco, vamos dizer assim, financeiramente, não termos uma vida social como desejaríamos, né? E temos que aprender a conviver também com isso. Hoje nos é dado, em tudo que é lugar, oferecido, o famoso cartão de crédito, em que você recebe e tem um valor que você gasta, não para pensar, avaliar, será que isso é útil para mim ou é supérfluo? Bom, eu desejo isso aqui. Ainda não posso adquirir, não há problema. Vamos trabalhar para adquirir futuramente. E o detalhe que eu vejo não é só nós adquirirmos, é valorizar aquilo que estamos, entre aspas, comprando para o nosso uso. Então, a sociedade, que a cada dia torna-se mais consumista e põe consumo nisso, nós que estudamos o Espiritismo e não podemos criar, digamos, uma casta livre de todo esse problema, não. É sabermos conviver com tudo isso, trabalhando em nós, não é? Valorizando e agradecendo pelo que temos. É assim que nós vamos aprendendo para uma próxima existência, se Deus nos permitir, voltarmos como diz aqui, mais ricos, né? Quando voltarmos, sabermos utilizar na nossa nova etapa o que chegará a nós e distribuí-la com o nosso próximo, que muitas vezes está passando aquela situação que, numa existência passada, teve muito dinheiro, foi como nós colocamos rico, né? Mas não soube fazer bom uso da sua riqueza. Não soube ajudar aquele irmão, às vezes até dentro da sua família. Não é nós pegarmos o que temos e distribuir. Não, não é isso. É trabalharmos de termos o suficiente, nunca esquecendo de sempre agradecer a Deus o que temos. Quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu fui compreendendo, eu tinha uma noção disso que eu estou falando, mas não tinha a explicação clara, objetiva, do que é tudo isso que nós abordamos aqui, no dia a dia. Por que temos uma sociedade altamente consumista? Normalmente, às vezes, eu vejo, atualmente eu assisto muito pouco televisão, porque o noticiário, muitas vezes, é muita violência. Eu prefiro ficar aqui no computador, vendo pesquisa, logicamente, eu vejo, para estar mais ou menos a par do que está se passando no planeta. Mas procuro nos livros espíritas,
fazer minhas pesquisas, aprender um pouco mais para passar adiante, né, as informações que eu já consigo entender, mas eu fico assim olhando, eu digo, por que toda essa ansiedade de adquirir as coisas? Você compra hoje um celular top de linha. O último modelo, daqui a um mês já não é mais. Entendeu? Essa motivação que a sociedade consumista impõe em nós é que nós, que estudamos o Espiritismo, temos que dar um freio, parar, pensar e falar muitas vezes assim, interessante. Isso que está se passando agora, um companheiro nosso, em tal dia, abordou um tema sobre isso. Abordou um tema sobre aquilo. E, principalmente, hoje, para os nossos filhos e netos, eu já sou avô, nós temos que passar essas informações para aprimorar essa nova geração que chega à nossa família de espíritos, para que ele também não entre nesta grandiosa competição de ter mais e mais, e nunca elevar o pensamento e agradecer a Deus. Eu consegui hoje, dentro do meu salário de aposentado, viver bem, tendo o necessário. Eu quero viver melhor, moralmente falando. Me preparando para poder, logicamente, ter o básico na minha casa, como todos nós queremos. É um direito nosso. Deus nos deu livre-arbítrio para trabalharmos tudo isso. Mas o importante é nós entendermos aquilo que estamos fazendo. É isso que a doutrina nos convida, nos motiva a trabalhar, esclarecer as pessoas, porque muitos chegam às casas espíritas completamente, digamos assim, desmotivados da vida, sem objetivo. Como eu já ouvi de muitas pessoas, quando dizem, eu estou perdido, eu não sei o que fazer da minha vida. Sabe? É só parar e pensar e elevar o pensamento a Deus, que a orientação virá na hora. Temos que trabalhar isso, ok? Vamos ler mais um parágrafo. Admitido isso, pergunta-se por que Deus concede a pessoas incapazes a riqueza, né? De fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre arbítrio, comentamos há pouco, quis ele que o homem chegasse por experiência própria. Olha o detalhe aí. Tudo que nós passamos, Deus poderia nos dar. De forma que nós não tivesse trabalho, mas não é isso que ele deseja. Ele deseja que nós, né, através do livre-arbítrio, chegassem por experiência própria a distinguir o bem do mal. E que a prática do primeiro, ou seja, do bem, resultasse de seus esforços e da sua bondade. Então, a prática do bem, no consumo, na riqueza ou na pobreza, depende de nós, para estarmos bem, consciente daquilo que almejamos. Eu tenho aqui 3 livros sobre o grande irmão nosso, Francisco Cândido Xavier. Primeira vez que eu li, eu ganhei até de presente esse livro, né? Lindos Casos de Chico Xavier. E uma vez eu olhando a foto da sua casa e do seu quarto,
eu falei para mim mesmo, que exemplo de humildade. Uma cama simples, um quarto simples, mas ali deitava-se um homem íntegro. Não apenas eu não estou falando do médium, porque todos nós sabemos quem foi Francisco Cândido Xavier como médium, mas como cidadão. Um homem consciente do seu tempo, tá? Um homem que trabalhou, teve a sua profissão, aposentou-se, não é? Como funcionário público do Estado de Minas Gerais, ganhava o seu salário para viver daquilo. E tudo que chegava às suas mãos como doação, ele passava para irmãos mais necessitados. E o grande bem moral que ele recebeu, a sua mediunidade, ele dedicou toda a sua vida, desde criança, a servir ao próximo, dentro do exemplo que Jesus dá. Aí, se nós dermos um salto de 2020 anos atrás, nós veríamos aquela criança, Jesus, com a sua mãe Maria, seu pai José, caminhando, né, ali para Israel e outros locais, com a sua roupa simples, a sua casa bem simples, mas ali estava um espíritos altamente evoluídos, que vieram principalmente Jesus dar a nós a oportunidade de hoje estudarmos as suas parábolas, os comentários de Kardec, outro espírito muito evoluído, para aplicar na nossa vida. A maioria dos cristãos ainda não entenderam a mensagem do Cristo. Hoje é dia 11, né? De hoje a 13 dias, estaremos comemorando a vinda de Jesus até nós, para deixar entre nós o Evangelho, coisa que estamos estudando aqui hoje, comentando dentro do nosso entendimento, que eu sempre gosto de lembrar, é muito pouco, mas já é feito com muita dedicação, muito trabalho em levar a mensagem. Isso é uma proposta que ele deixou para todos nós. Eu sempre me lembro de um dos seus ensinamentos, quando ele afirmava para as pessoas, a multidão que sempre o acompanhava, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Eu, quando li isso pela primeira vez e parei para refletir, eu falei para mim mesmo assim, ora, se Jesus está dizendo que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais, ele abriu o campo para nós trabalhar. Agora, é o nosso esforço, como é dito aqui, do livre-arbítrio. É importante ter riqueza? É. Mais importante é sabermos utilizá-la também em prol do nosso próximo. Não acumular tesouros na terra que vai ficar aqui. Então, também não é dividir tudo, como já foi comentado aqui antes, dar um pouco para cada um e não termos nada mais adiante. Ok? Vamos ver. No último parágrafo, diz o seguinte: deploram-se, com razão, o péssimo uso que alguns fazem de suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e perguntas: Deus será justo dando-as a tais criaturas? Nós sabemos que sim. É exato que se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante
repartição dos bens da terra, se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Um exemplo entre riqueza e pobreza, que eu, quando li o livro há 2000 anos, eu já comentei isso aqui em outra oportunidade, o espírito senador Públio Lentulus, né, que nós conhecemos também como Emmanuel, ele foi senador do Império Romano, que era a maior potência na época. Quando ele desencarna, 50 anos depois, tem um livro com esse título, ele volta como escravo. Então, ele, no intervalo de 50 anos, no plano espiritual e aqui, ele, Públio Lentulus, foi senador do Império Romano. Muito dinheiro, muito poder. 50 anos depois, volta como um escravo, por nome Nestório. Para ele, que nós conhecemos também como Emmanuel, foi um grande ensinamento de Deus e de Jesus. Passamos por isso também. Para nós valorizarmos a obra divina na qual nós somos parte dessa obra, sabermos vivenciar bem, sabermos viver bem, tendo muito ou pouco. Porque sempre é bom termos a consciência de que estamos em prova ou expiação. Tá bom? E para encerrarmos, no final eu assinalei aqui o seguinte: a origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Lei da caridade. Caridade para nós, caridade para o nosso próximo. E eu fui buscar, em duas pequenas frases, o significado dentro do Evangelho, não é? do egoísmo, que diz aqui o seguinte: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Então, esse trabalho do egoísmo é um trabalho nosso, que nós temos que fazer para tirar da face da Terra o egoísmo que está em nós. Deus não colocou em nós o egoísmo. Nós criamos. Tá bom? E também fomos buscar no orgulho e a humildade o que diz o seguinte: ó, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Interessante que a palavra é o terrível adversário da humildade. Se nós trabalharmos a humildade, iremos pouco a pouco tirando da face da terra o orgulho e o egoísmo e sermos humildes. Um servidor do próximo servindo a Jesus Cristo. Então, com esse encerramento aqui deste item, nós estamos encerrando hoje o nosso comentário sobre o item escolhido, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 8, e vamos agora nos colocar, como sempre fazemos, à disposição para lermos os comentários ou respondermos algumas perguntas, caso algum irmão queira fazer. Tá bom? Rejane Almeida, o que sobra na nossa mesa, falta na mesa de muitos.
É isso aí, Rejane. Como você já tem esta consciência, é muito importante. Eu venho de uma família muito humilde, muito batalhadora, e eu sei o que é, às vezes, você... Eu aprendi isso na vida. De repente, na anterior, eu tive muito e desprezei. Eu aprendi o seguinte, que a gente tem que valorizar, como você colocou. E muitas vezes eu vi na nossa casa não ter algo para nos alimentar. Minha mãe ficava muito preocupada em seus filhos não ter o suficiente, mas estamos aí até hoje. Deus nos ajudou muito a atravessar esses momentos e tirarmos hoje as conclusões de que muitas vezes, faltando o necessário, hoje nós aprendemos, é porque muitas vezes tivemos o necessário e desprezamos. Então, seu comentário é muito oportuno sobre isso, ok? Nós vamos continuar fazendo algum comentário. Se alguém colocar mais alguma pergunta ou a sua opinião, nós comentaremos também. Então, é muito importante para nós então, tem uma orientação, eu vou fazer algumas perguntas. Como vocês, quem quiser responder, fique à vontade. Tá? Como vocês veem hoje o Espiritismo em nossas vidas? O ensino do Consolador prometido a nós. Se alguém desejar responder a essa pergunta, nós estamos aqui aguardando. Bom, eu vim perceber nesta pergunta, aconteceu comigo, de uma grande parte da minha vida, não conhecer o Espiritismo, a doutrina. Mas um belo dia nos é dado a oportunidade de conhecer, estudar, praticar, conhecer novas pessoas, e ver na casa espírita e no nosso lar também um ponto de harmonia, um ponto de equilíbrio, um ponto de amor. E eu fui aprender isso quando vi pela primeira vez uma palestra de um irmão falando sobre a importância do culto do Evangelho no lar. Quando ele abordou isso, eu estava assistindo a palestra, eu falei, ué, o que será o culto do Evangelho no lar? Eu tinha uma ideia pelo que ele comentou na hora. E ele fez uma explanação muito esclarecedora. E tem aí o que o Evangelho de Jesus, quando praticamos o culto deste Evangelho em nosso lar, é importante para nós. A nossa irmã Vânia Felipe, quando conheci o Espiritismo, mudou minha vida. É isso aí, Vânia, muda a vida de todos nós. Eu vi uma frase, foi a primeira vez que eu fui a um centro espírita em Curitiba. Eu morava lá, tá? E trabalhava aqui no Rio já na época. Eu fui ali para um tratamento e vi naquele dia a palestra de um casal, né? Um falava um pouco, outro falava outro. Então, o rapaz falou uma frase que eu nunca esqueci, eu repito muito isso.
Vou repetir aqui. Ele falou o seguinte: todos que passam pelaquela porta, a porta de entrada ao salão da palestra, nunca mais será a mesma pessoa. Aí eu estava de costas para a porta, né? Eu me virei, olhei, eu falei assim para mim mesmo: será? Hoje eu afirmo. Passamos a porta para uma casa espírita, nunca mais seremos os mesmos. Mesmo que a gente se trate e nunca mais volte àquela casa, mesmo que nós achemos que ali eu não adquiri o que eu buscava, cada qual tem a sua forma de viver a vida, nunca mais seremos os mesmos. Porque a casa, ela recebe, o plano espiritual está ali, já conhece o nosso passado, sabe o motivo de nós estarmos ali. E ali é plantada uma semente, que futuramente pode ser nessa ou em outra existência. Aquela semente brotará e dará uma bela árvore frutífera, que é o Evangelho. O Evangelho explicado, como Kardec coloca aqui. O Evangelho esclarecedor, não é aquele Evangelho que alguém fala e não tem comentário. Não. O Evangelho que esclarece, que nos conforta. O que eu falo é porque se passou comigo. E eu gosto de dar estes exemplos meus. Manuel Esteves de Magalhães. Boa noite, Manuel. O estudo nos traz o conhecimento que trabalha o nosso despertar. É isso mesmo, Manuel. O que você colocou aí é o que passou-se comigo. Ézio Gonçalves. O Espiritismo mudou a minha maneira de ver o mundo e me ajudou a entender questões que eu sempre ficava encucado. Conheci graças a uma tia de minha mãe que já desencarnou. É isso aí, o Ézio, essa sua tia, né? Aliás, tia da sua mãe, é tia sua em segundo grau, vamos dizer assim. Ou seja, ela plantou a semente em você, na sua mãe, e que hoje você está aí presente conosco, né? Para trocarmos essas informações sobre o Espiritismo. Isabel Cristina Marzola. A doutrina espírita prioriza o burilamento moral, a caridade, o dar sem pensar em receber e compaixão, ensinamentos nobres necessários à humanidade. Pois, Isabel, tem algo que eu comprei um livro de Joana de Ângeles chamado Gratidão. Ela nos mostra como sermos gratos a Deus, a Jesus, à vida, através dos seus maravilhosos ensinamentos. Aprendi muito neste livro. Gratidão. Ele tem um nomezinho antes que eu não lembro agora, mas é um livro para lermos e reflexionar. E um detalhe, né? Todos os livros espíritas, todos têm como base a codificação, que é o Consolador prometido. Todos. Para nos ensinar o quê? A amar. O amor incondicional, o amor puro, que nós, logicamente, no estágio que estamos ainda, não entendemos este amor. E a Terra tem muito amor egoísta, não é? O amor apaixonante, mas o amor crístico nós ainda estamos buscando. Aquele que já conseguiu, já elevou o seu patamar moral, espiritual e alçou novas dimensões para vir até nós, trazer o consolo, a paz, o respeito ao próximo,
o agradecimento a Deus, a Jesus, que está sempre conosco, para poder sermos um instrumento do próximo no dia a dia. Quem conhece os ensinamentos de Jesus de Nazaré e os aceita, nunca mais é a mesma pessoa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É isso aí, Isabel. Concordo plenamente. Uma outra questão que eu vou colocar, tá? Todos os irmãos que participam na live, fica o convite, no dia que as nossas portas físicas abrirem, para que voltemos a praticar as reuniões, não é, pessoais, com a presença de todos. Quem não conhece o Centro Espírita Maria Madalena, vá conhecer. E aquele que já conhece, já esteve lá, é o retorno, para ver uma casa simples, humilde, mas que nos faz muito bem. Só em entrarmos no salão, conhecer outras dependências, já nos dá uma tranquilidade, uma paz. Então fica o convite, toda semana que eu falo, né, eu gosto de lembrar isso. Hoje chama-se reunião presencial, né? Os espíritos sempre estão presentes. Nós que às vezes não podemos ir por alguma situação nossa. Mas fica o convite, tá bom? Para que lá possamos estudar a doutrina, possamos irradiar o amor. E agora vamos fazer a nossa irradiação, a nossa prece, para encerrarmos a live na noite de hoje. Vamos mentalizar Jesus e irradiarmos para os lares, para os hospitais, para as ruas, os campos, as cidades, todos os locais onde tiver um irmão necessitando do amparo espiritual, necessitando do conforto moral, através de Jesus, que neste momento a nossa irradiação, nosso pensamento, junto será conduzido para todos os locais através dessas grandes falanges do bem, da caridade, para reconfortar, para tranquilizar a todos os irmãos que precisam de paz, que ele trabalhe em si a paz. Como diz a música do nosso irmão Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. E o mundo precisa de paz, de equilíbrio para superarmos este momento difícil, mas que depende de nós também termos o cuidado conosco e com o nosso próximo. Seguir as orientações médicas para que a nossa vivência dentro desta pandemia, né, nós possamos mais rapidamente voltar às ruas com muito cuidado, não agora, seguindo as normas, os preceitos médicos e espirituais. E vamos orar em nome de Jesus, em nome da nossa mentora Maria Madalena, agradecendo pela noite de hoje, pelo nosso convívio, por estarmos juntos em teu nome, Jesus, nos fortalece, te agradecemos por este momento,
e que tua paz permaneça conosco. Pois vós sois o nosso caminho, verdade e vida, o nosso guia e modelo. Obrigado mais uma vez, muita paz, muito amor, muito trabalho e muita caridade em teu nome. Que assim seja, graças a Deus.